aqui na companhia da atriz, dramaturga Fanny Feldman, né, que assina esse texto incrível, como todos os atos humanos, né? Fala um pouquinho da gênese desse texto, de como você se identificou com ele, principalmente com as referências literárias que ele contém. Certo. Bom, é o seguinte, eu sou filha de escritor, né? Então, eu cresci entre os livros. E as 3 referências que me inspiraram a escrever esse texto são autores que meu pai me apresentou, eu ainda criança, adolescente. Então, são autores que me acompanharam ao longo da vida. Sim. Marina Colasanti, que é a minha musa inspiradora maior, assim. Giorgio Manganelli é um autor italiano. E Nelson Coelho é um autor brasileiro até bastante desconhecido. E esses 3 autores, meu pai que me apresentou, todos eles. E eles flertam com realismo fantástico, todos eles. E eu sempre fui fascinada por realismo fantástico. E aí, sempre atriz, né? Desde 8 anos de idade eu já era atriz, já mesmo que amadora e tal. Já tinha esse chamado pro já palco. Já sempre. Já sabia o que eu queria, né? E aí, quando eu fiz escola livre de teatro, eu lembro que eu levava esses textos, esses autores comigo, assim, para brincar de fazer uma cena, outra cena e tal. E aí, um dia, depois já do meu encontro com o Rui, né, que já tinha feito a Hora e Vez, a partir da Hora e Vez de Augusto Matraga e tal, ele falou, vamos fazer um trabalho? E aí eu falei, eu tenho uns textos, eu tenho uns autores que eu adoro, e apresentei para ele, ele falou, nossa, você já sabe o que você quer em relação... Aí eu falava assim, não, eu vou chamar um dramaturgo para fazer, eu dou o material. Aí ele falou, vamos para a sala de ensaio? Eu falei, vamos. E aí no primeiro dia... No primeiro ensaio que a gente foi para a sala de ensaio, nasceu a primeira cena da peça. Que legal. E aí eu percebi que eram autores que me permeavam há tanto tempo que eu meio que tava em mim. E aí eu percebi que talvez fosse o caso de eu começar um processo de dramaturgia. E aí quando... Ninguém é melhor que você, tá afinada. Com eu acho que se eu né? É possível, eu fornecer o material e aí conjuntamente, mas foi tão forte a primeira cena ali nascendo naquele primeiro dia de ensaio que aí a gente decidiu fazer essa brincadeira da cena para o texto, do texto para a cena, e foi um processo muito construtivo nesse sentido. E não foi um texto que eu escrevi, falei, tá pronto, quero montar. Não, foi um processo. E aí, e parece que veio muito inteiro, assim, ao mesmo que ao longo dos ensaios, ele estava muito em mim mesmo. Então, eu não tive outra opção a não ser assinar dramaturgia. Né? Então, é isso. Partindo dos 3 universos, desses 3 maravilhosos autores, aí eu criei essa obra aí, original. E é interessante que a gente estava falando da Marina ainda. A Marina, ela trabalha muito com esse universo arquetípico do ser humano, né? Sim. Que independe de você nasceu no Brasil, na Europa, seja lá onde for, essas questões são universais que ela trata, né? Então, e a própria questão que você aborda na peça do parricídio como uma metáfora, né? De vencer todo esse patriarcado que limitou tanto o alcance da mulher durante vários e vários séculos, né? Então é muito interessante porque eu, por ser psicólogo, me remeti logo ao Freud e de tudo que ele escreveu sobre essa coisa da condição humana, né? Desse lado mais selvagem, né? No fundo, a gente disputa tudo, né? É uma grande disputa de poder, né? No mundo, né? Que a gente está tentando atenuar pela nossa evolução, mas que lá no instinto, às vezes, vem de uma maneira, digamos assim, muito brutal. Tanto é que o mundo, hoje em dia, a gente está, né, uma coisa que lembra muito... as coisas que se antecederam à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Parece um ciclo, né? Que a gente está vivendo. Queria que você falasse um pouco disso, dessa metáfora. Dessa metáfora, né? É bem clara, né? Uma metáfora que é a morte o extermínio do patriarcado, né? Então, aqui colocado como furar o olho do pai, né? Então, o olho é algo muito simbólico e furar o olho, então é realmente uma metáfora. Derrubar aquela lei que, né? Exatamente. E assim, e a catarse, né, disso para nós mulheres que estamos
anos e anos, gerações e gerações sendo oprimidas pelo patriarcado, né? E a gente ainda tem muito ainda para avançar. Sim. Então, ao meu ver, é quase uma catarse mesmo. É a concretização da morte do patriarcado de uma maneira metafórica, poética. Inclusive, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu não fazia muita ideia de, vou escrever um texto falando disso. Sim, sim. Eu percebi depois. Então, foi um processo bem subjetivo. Não foi... Quero falar disso, quero levantar esta bandeira. Não é sobre isso. É pura subjetividade que aí, quando eu parei, falei, nossa, olha do que eu estou falando. E aí eu falei, tá tão em mim, né? Essa necessidade. E você se torna uma emissária daquela mensagem. Exatamente, exatamente. E você também faz muitas referências a pinturas também, quer dizer, internacionais, que falam muito dessa angústia, né? Por isso que eu falei que é atemporal e arquetípica. É um espetáculo muito plástico. Eu realmente me inspirei nas telas do Francis Bacon, Munch, Magritte. Todo esse universo do realismo fantástico permeia o espetáculo. E eu acho que o teatro tem isso, né? A gente pode ultrapassar a linguagem realista. Exatamente. E dizer outras coisas para além do texto. E eu acho que a brincadeira aqui é essa. Acho que para além do que se diz, as imagens também dizem muito. E aí flerta com o realismo fantástico do texto, da plasticidade, né, dos artistas plásticos, e aí venham conferir. É aquele momento em que o inconsciente do ator se comunica direto com o da plateia, né? Exatamente. E aí aquela surpresa. Aliás, uma pergunta, quando você teve, a Marina Colasanti assistiu, né, essa apresentação um pouco antes da pandemia, como é que era a reação do público diante de trabalhar esse arquétipo tão poderoso, né, da questão do feminino, enfrentar o masculino, sobrepujar o masculino? Olha, ninguém melhor do que o público, né, para responder. Mas a minha sensação é que para as mulheres, principalmente, é uma sensação de catarse. Sim. Né? Porque a gente concretiza o que a gente ainda quer, que ainda a gente não exterminou. A gente ainda convive com várias facetas aí do patriarcado. Né? Mas acho que... E os homens... Eu sinto que é forte, é um espetáculo forte. Né? Mas ao mesmo tempo é poético, é lírico. E você vem de um outro espetáculo que tem muita relação simbólica com esse, que é a Medeia, né? A Medeia veio depois. Que é libertador. A Medeia veio depois. Desculpa. Não, mas não tem problema nenhum. A Medeia veio depois porque a gente está estreando aqui no Rio agora, depois da interrupção da pandemia. E depois, eu falo que elas são primas, né? Porque aqui, a Medeia é também um emblema, né, do feminismo e tudo mais. E aqui, pra mim, é uma Electra invertida, né? Exatamente. Pra mim, é uma Electra invertida. Ela tem uma adoração pelo pai, mas ela fura o olho do pai. E aqui eu acho que revela, eu não quero dar muito spoiler, mas aqui a gente revela um pouco a relação do pai com a mãe dela, com ela, né? Então, é uma série de reflexões mesmo que eu acho que o texto traz pra gente pensar sobre o homem, o machismo e tudo mais, e por que ela chega... Qual é a lógica, né, que tem por trás o machismo disso. nada mais é do que esse masculino estereotipado, né? O homem não se permite conhecer o seu feminino. Então, eu acho que é uma abertura também, até para o público masculino que está assistindo, para rever também como eles estão carentes de ter contato com o seu lado feminino inconsciente. Né? E aqui ela não mata o pai porque o pai foi horroroso com ela, né? O que seria o óbvio. Ele foi horroroso. Não, ele é um pai ótimo, é um pai fabuloso, é um pai... grande cultura e tudo mais, mas o que tem por trás disso tudo, nas pequenas camadas que a gente passa batido dentro dessa relação pai e filha, pai e mãe? Então, meio o caminho é esse. Que beleza. E falando agora de outros trabalhos seus, você também está no Impuros, né? Você fez a primeira temporada. Estou na primeira temporada. Eu ainda estava com o cabelinho preto. E que outros projetos? Eu sei que quando está dedicando ao teatro, às vezes é difícil se dedicar a outras coisas.
Mas você tem mais algum projeto que você quisesse adiantar para a gente que pode estar começando esse ano ainda? Ainda não. Ainda estamos estudando aí as possibilidades, então não tenho nada para contar, porque a gente só conta quando fecha. Mas assim, de teatro, a gente acabou de fazer uma grande temporada da Medea em São Paulo, e de São Paulo a gente acabou de fazer Brasília. Eu cheguei ontem de Brasília direto para cá. Então a gente fez Caixa Cultural em Brasília, e a ideia é que a gente rode o Brasil com a Medea. E eu quero muito trazer para o Rio, que eu acho que é um espetáculo impactante, que eu acho que a gente quer muito vir para o Rio depois dessas outras, Fortaleza, Recife, tudo mais. Você fez um outro espetáculo também bem para o Hotel Mariana, né? Fiz, aliás, farei sexta e sábado agora em Santo André, lá no estado de São Paulo. Eu vou fazer sexta e sábado Hotel Mariana, sobre a tragédia de Mariana. Que bacana, diferentes histórias. Pois eu tô assim, ontem Medea, hoje como todos os atos humanos, amanhã Hotel Mariana, mas é assim, né? Os trabalhos estão aí, depois da pandemia, acho que agora a gente tá voltando de vez, então eles estão aí se encontrando. Mas... E o público estava muito carente desse contato com os atores, né? Eu senti isso, eu vou em todos os teatros. Todos os teatros cheios. Essa busca. Lá em Brasília, os ingressos esgotaram em 5 minutos. A gente teve que fazer sessão extra. A gente está super feliz. A Companhia do Sopro acaba de fazer 10 anos. Então eu falei pro Rui, acho que a gente está fazendo 10 anos em grande estilo, porque a gente está com as 3 peças da companhia circulando. E nós somos, assim, a gente tem 10 anos e 3 peças. Parece pouco, mas a gente tem essa característica, a gente demora para... Os trabalhos levam tempo, né? Então, do Rui foram 4, 5 anos, o meu foram 3 anos para ser concebido. A gente tem essa característica, porque o tempo, quando a gente não tem essa pressa para produzir, a urgência de produzir um produto, a gente não está interessado em produzir um produto, a gente está interessado em usar o tempo que a gente precisar para chegar na carpintaria de um grande trabalho. Exatamente. A gente trazer... Agora sim, é algo que a gente quer abrir como obra de arte. Então, para mim, a arte precisa de tempo. Para mim, para nossa companhia, que tem como mestre Antônio Januzelli, né, que parte do Laboratório Dramático do Ator, e ele é nosso mestre e nosso norte. Que bacana. Bom, convidar os seguidores do Divã Cultural para a sua peça. Quero convidá-los, estreia hoje, dia 4 de junho, às 20 horas, daqui a pouco. Todas as terças e quartas, às 20 horas, o Como Todos os Atos Humanos. E de quinta a domingo, a Hora e Vez, com o Rui, que me dirigiu, mas aí na Hora e Vez ele está como ator. De quinta, sexta e sábado, às 20 horas e domingo às 19 horas. A gente está esperando vocês, a gente vai ficar muito feliz de ter vocês aqui conferindo os trabalhos. Muito obrigada. Muito sucesso na sua trajetória. Muito obrigada.